Fala pessoal, bem-vindos aqui para o canal Lucro Lúdico. Vamos falar do que você tem que fazer com seus investimentos agora que a Selic bateu 14,75. Vamos explicar por quê, vamos explicar a ata do Copom com vocês e o que você pode fazer com seu rico dinheirinho agora que a Selic subiu ainda mais. Vamos lá! O que é a Selic, galera? Ela é a taxa de juros básica da economia. Ela é a base para qualquer tipo de produto financeiro ou serviço financeiro que vai te render alguma coisa. Todo mundo que vai te pagar alguma taxa, vai te pagar algum juro, vai te cobrar algum juro, vai se basear na Selic para fazer esse pagamento ou recebimento, essa cobrança. Então, como vocês estão vendo na tela, ela é definida pelo Comitê de Política Monetária Copom, é disso que a gente vai tratar no vídeo aqui de hoje com vocês, e ela é utilizada como principal instrumento de política monetária para controlar a inflação. A Selic influencia em todas as demais taxas de juros do país, como as de empréstimos, financiamentos e aplicações financeiras. E por que a Selic está subindo, pessoal? A gente já falou aqui no canal de Banco Central, política monetária, política fiscal, inflação. E a verdade é, a nossa inflação está desenfreada, está desancorada, como o mercado está falando. O que significa estar fora da meta. O governo estabelece uma meta de inflação saudável para a economia, porque tempo de inflação é saudável. A inflação muito alta que não é, tá? Mas um pouquinho de inflação é o que faz a economia girar, e ela está fora da meta. Então ela está desancorada. E está muito fora da meta, a inflação está desenfreada, desesperada, e é por isso que a Selic vem aumentando, é por isso que o Banco Central aumentou de novo a Selic, é um instrumento de política monetária para segurar a inflação, que talvez seja a maior meta ali do Banco Central, que é segurar a inflação. Vamos colocar aqui na tela para vocês, vamos ler junto alguns pedaços desse release, dessa atinha que o Banco Central, que o Copom soltou na quarta-feira. Eles vão soltar a ata essa semana, com mais detalhes, mas ele soltou uma prévia aqui no dia da reunião. Vamos dar uma olhada junto, que é muito importante para a gente entender motivos e direcionamentos para a taxa Selic a partir de agora. Em relação ao cenário doméstico, o conjunto dos indicadores de atividade econômica e do mercado de trabalho ainda tem apresentado dinamismo, mas observa-se uma incipiente moderação no crescimento. Nas divulgações mais recentes, a inflação cheia e as medidas subjacentes mantiveram-se acima da meta para a inflação. As expectativas de inflação para 2025 e 2026, apuradas pela pesquisa Focus, permanecem em valores acima da meta, gente. Então aqui a gente já vê que essa prévia que a gente fez aqui no vídeo, essa introdução do vídeo com vocês, está se refletindo aqui. Ele realmente está vendo a nossa inflação desancorada e por isso está mexendo na Selic, situando-se em 5,5% e 4,5% respectivamente. A projeção de inflação do Copom para o ano de 26, atual horizonte relevante de política monetária, situa-se em 3,6% no cenário de referência da tabela que a gente já vai ver. Os riscos para a inflação, tanto de alta quanto de baixa, estão mais elevados do que o usual. Vamos passar aqui para o item 2. Uma maior resiliência na inflação de serviços do que é projetada em função de um hiato de produto mais positivo. Vamos explicar aqui para vocês o que é hiato do produto. Hiato do produto é só a diferença entre PIB real e PIB potencial. O que o país, o que a economia podia produzir e o que ela está produzindo de verdade. Então mostra se a economia está desacelerada ou não, né? Ela poderia produzir 10 carros, produziu 8, produziu 12, aí a gente vê o hiato do produto positivo ou negativo. É só isso, tá? E aqui no relatório ele falou que ele vê o hiato do produto positivo. O que significa isso? Significa que a economia está produzindo mais do que ela poderia produzir. Então os recursos ficam mais escassos, ficam mais caros e isso está trazendo inflação. Pelo menos para o setor de serviços aqui no relatório, tá? Vamos continuar lendo. Só para não ficar cansativo, eu quero trazer uma última parte aqui que talvez seja mais importante, que é o famoso guidance. O mercado usa guidance em inglês para o guia, para direcionamento. Aonde vai? É muito importante na economia a gente tentar prever o que está acontecendo. Por isso que eles colocam, olha, a gente vai fazer isso, a gente imagina um cenário assim e vai atuar assado. Então ele diz o seguinte, ó, o Copom decidiu elevar a taxa básica de juros em meio ponto percentual para 14,75% ao ano e entende que essa decisão é compatível com a estratégia de convergência da inflação para o redor da meta ao longo do horizonte relevante, sem prejuízo de seu objetivo fundamental de assegurar a estabilidade de preços. Essa decisão também implica a suavização das flutuações do nível de atividade econômica e fomento do pleno emprego. Para a próxima reunião, o cenário de elevada incerteza, aliado ao estágio avançado do ciclo de ajuste e seus impactos acumulados ainda por serem observados,
demanda cautela adicional na atuação da política monetária e flexibilidade para incorporar os dados que impactem a dinâmica de inflação. O que ele está falando aqui, pessoal? Se conseguiram enxergar, conseguiram entender, deixa aqui nos comentários, fala para mim. Tem um conceito no mercado, pessoal, que mudanças na Selic demoram ali 6 meses para serem observados pelo mercado. Então não é que mexeu hoje, aumentou quarta, quinta-feira a gente já vê uma mudança. Não é assim, tá? Demora ali 6 meses, algumas coisas podem demorar até um pouco mais. E por que eu estou falando isso aqui para vocês? Porque ele fala isso aqui no texto. Vamos olhar aqui de novo. O cenário de elevada incerteza aliado ao estágio avançado do ciclo de ajuste e seus impactos acumulados ainda por serem observados. Então ele está nos falando aqui, tem impactos na Selic desses aumentos todos que a gente ainda não viu, então vamos aguardar. E aí ele conclui falando justamente isso aqui, vamos olhar de novo. Demanda cautela adicional na atuação da política monetária e flexibilidade para incorporar os dados que impactem a dinâmica da inflação. Então, basicamente, ele está falando o seguinte, pessoal, não estou dando direcionamento para vocês, não estou contratando aumento, corte, vamos esperar, porque a gente já está vendo que a economia está dando uma arrefecida, tá? Quero saber o que vocês acham, vocês concordam com ele? Vocês acham que a Selic pode talvez segurar, talvez para a próxima reunião não precisa subir, pode manter esse patamar de 14,75? Vocês acham que as coisas estão arrefecendo? Você acha que a inflação ainda está descontrolada? A gente tem nossa opinião aqui, a gente acha que ele está sendo um pouco dovish demais. Ele já está pensando em segurar ou cortar juros um pouco cedo demais, na nossa opinião. Mas agora vamos falar do que é bom, vamos falar de investimento. O que a gente faz com o nosso dinheiro nesse cenário de Selic? O que a gente pode fazer para ficar um pouquinho mais rico ou para não perder patrimônio, para investir melhor? Vamos pensar nos investimentos aqui juntos agora. Pessoal, a gente não acha que vai mudar muita coisa nesse horizonte de investimentos, tá? Primeiro porque já estava alto, o mercado já estava precificando que ia subir um pouquinho mais, então os investimentos de renda fixa continuam atraentes. Mas a bolsa também está legal, tá? Não acho que vai ter fuga da bolsa porque teve esse aumento na Selic, não. Pelo contrário, acho que a nossa bolsa está aquecida, está bombando, tem que ficar de olho em ações também. Mas é o que eu não gosto muito da CDB. CDB eu acho meio perda de tempo. Acho que um fundo legal, uma LCI, uma LCA, são mais legais que um CDB, tá? Fundo imobiliário pode começar a ficar interessante porque a partir do momento que o mercado precificar a queda da Selic, tem tudo para que os fundos imobiliários comecem a valorizar. Eu digo em cota, termos de cota, tá? Então se você gosta desses investimentos também mais conservadores, fundo imobiliário também é uma boa ideia para você ficar de olho. Talvez começar a pensar numa pré-fixada, porque a taxa de juros pode começar a cair. Talvez continuar pensando em IPCA+, também é legal. Pegar um IPCA longo ali, 2045, 2050. Então os investimentos continuam mais ou menos no mesmo patamar, tá? Vale a pena ficar de olho em fundo imobiliário, porque a partir do momento que o mercado precifica essa queda de Selic, pode começar a ter uma valorização nas cotas e talvez um pré-fixado começa a valer a pena ser investigado, ser estudado também, tá? E ações continuam no radar, talvez ainda mais, porque quando o mercado começa a enxergar a queda de Selic, ações começam a ficar mais interessantes. Mas nada vai mudar tanto assim por enquanto, tá? O importante é continuar investindo direito, continuar investindo de forma consciente. E é isso, pessoal. O vídeo de hoje era para esclarecer isso aqui com vocês. Espero que tenha ajudado a gente entender mais ou menos para onde está indo o direcionamento aqui da nossa economia e vamos investir direito para a gente fazer grana com essa história, tá bom? Obrigado, até o próximo vídeo.